Bom, pessoal, boa tarde novamente. Hoje, assim que terminar a nossa aula aqui, eu vou estar colocando no portal didático o trabalhinho, tá? Primeiro trabalhinho nosso. Esse trabalhinho vocês vão ter uma semana para fazer ele. É um trabalho bem tranquilinho, é a leitura de um artigo, vocês vão responder algumas perguntinhas que estão no arquivo que eu vou estar colocando lá, com todas as instruções, beleza? Então vocês vão receber esse material hoje e terão até a próxima terça-feira para me entregar, ok? Então, uma semaninha aí de prazo para fazer a atividade, mais do que o suficiente. Coisa de horas aí vocês leem, fazem a interpretação, bem tranquilo, tá? E o assunto, né, do trabalhinho, ele é a aulinha de hoje, risosfera. Muito a ver com a risosfera, né? Na verdade, é a maior parte do conteúdo do artigo é sobre processos que ocorrem na risosfera. E eu considero, na microbiologia do solo, a risosfera uma aula muito importante, porque, basicamente, todos esses processos mais comuns que a gente ouve falar da risosfera, desculpe, da microbiologia do solo, eles são processos que são risosféricos. E aí a gente pensa, fixação biológica de nitrogênio. Se a gente pensar na fixação biológica de nitrogênio das formas simbióticas e das associativas, está na risosfera. As micorrizas também, micorriza está na risosfera, é a associação fungo-raiz. Professor, você fala muito sobre solubilização de nutrientes, boa parte dos processos de solubilização de nutrientes ocorrem na risosfera, ou são intermediados por produtos produzidos na risosfera. E boa parte desses produtos podem ser de origem microbiana ou de origem da planta. Então, a risosfera, ela é um turbilhão de coisas acontecendo. É um turbilhão de coisas acontecendo e um turbilhão de coisas acontecendo a todo momento. Os processos estão lá, né? Dependendo das características do ambiente, isso é óbvio. Eu vou apresentar alguns dados aqui para vocês, que cada ambiente tem suas peculiaridades, isso é uma construção global, solo, planta, raiz. Mas que, uma vez que a gente conhece esses processos, a gente já tem uma ideia muito boa sobre uma resposta positiva ou não da planta frente ao nosso manejo ou frente àquilo que a gente pode estar construindo no sistema. Na aula passada, eu coloquei um exemplo prático para vocês com relação à ecologia microbiana, né? De agricultores que mudaram a realidade, mudaram a característica do agroecossistema. E ao longo dos anos, obviamente, que não é de um ano para o outro, os resultados eles vêm em uma escala temporal um pouquinho maior. Toda uma construção de matéria orgânica junto com a parte microbiológica proveu ao sistema uma resiliência muito grande. Aumentou a sua capacidade produtiva, aumentou a qualidade do meio de uma forma geral. Mas boa parte desses ganhos provenientes desse manejo, eles estão associados a uma melhoria nas características microbianas na risosfera. Então, basicamente, a maioria dos processos benéficos para as plantas são intermediados microbiologicamente falando, né, na risosfera. Por que a risosfera, professor, ela é tão importante assim para a planta, para a microbiologia, para o agricultor? Bom, primariamente, vocês veem em outras disciplinas que na risosfera é a porta de entrada, literalmente, dos nutrientes via água. Então, é literalmente onde a planta tem essa interface, né, com o solo. Uma planta que tem uma risosfera, um sistema radicular mal formado, ela vai responder mal e vai produzir de forma
não satisfatória. Quando uma planta ela desenvolve bem o sistema radicular, e se o meio não tem nenhum tipo de anomalia, um estresse hídrico, uma seca muito prolongada, ataque de praga e doença, enfim, várias coisas que podem acontecer, né? A tendência é que essa planta, né, se for bem nutrida, que ela responda bem. Planta com sistema radicular mal formado não vai responder bem. Isso pode ter N variáveis contribuindo para a má formação do sistema radicular. Beleza. Uma planta que tem um sistema radicular bem formado, ela produz uma série de substâncias. E essa série de substâncias que são produzidas podem ser utilizadas pelos micro-organismos. Além dessa série de substâncias que são produzidas, a própria raiz, quando, né, está ali crescendo, explorando mais o solo, e raiz morre, também vira matéria orgânica, a própria raiz vira alimento, combustível microbiano. Então, o fato da rizosfera, que é, né, em um conceito muito geral, a esfera de entorno das raízes, ser a zona de maior abundância microbiológica, é justamente porque ali a gente tem fonte de carbono e nutrientes. Então, a parte microbiológica em si, ela não vai buscar ambientes, ou pelo menos, né, a maioria das populações microbianas não vão buscar ambientes tão inóspitos assim. E o inóspito seria aquele com escassez de alimento. Por isso que a rizosfera é essa esfera de maior atividade microbiológica. E aí fica uma coisa muito legal, né? Porque a raiz, a planta, dá um suporte para o crescimento microbiológico e a parte microbiana dá suporte para a planta, por uma série de benefícios rizosféricos que eu vou estar apresentando aqui para vocês hoje. Então, uma planta que tem um sistema radicular bem formado, que tem abundância de micro-organismos no seu entorno e que não há restrições do meio, a tendência é que essa planta tenha um potencial produtivo bem elevado. Então, esse é um resuminho, né, de toda a importância que a rizosfera tem. E no trabalhinho de vocês, tem alguns tópicos específicos lá, que vocês têm até semana que vem para mim entregar. Beleza? Muito bem. Pessoal, a rizosfera, como eu disse, ela é um órgão heterotrófico, tá certo? E todo mundo conhece raiz, né? Se fizer uma sabatina aqui agora, o que são as raízes? Vocês vão falar, são os órgãos que dão suporte para a planta, absorver água e nutrientes. Isso é a base, né? A gente aprende isso lá no ensino fundamental. Mas a gente vai um pouquinho além, né? Porque a gente está na faculdade. Então, na faculdade, a gente precisa de buscar um pouquinho mais de conhecimento, um pouquinho mais de informação. Então, quando vocês pegarem, igual esse sujeito está segurando essa raiz aí, né? E vocês estão observando que no entorno dessa raiz não tem só raiz, né? Vocês estão observando que tem solo no entorno também? Então, quando vocês observarem no campo que vocês tiram uma touceira, aqui no caso, estou trabalhando com uma gramínea, né, que tem o hábito, né, boa parte das gramíneas tem esse hábito de formar essas touceiras. Vocês vão olhar isso aqui e vão enxergar de uma forma bem diferente. Vocês vão ter muitos argumentos para conversar, tanto com o agricultor, com outros colegas, sobre o que está literalmente acontecendo aqui. Porque tem muita coisa acontecendo simultaneamente. Tá bom? Aqui, a coisa está pulsando, literalmente. Tanto a parte química, física, biológica. Então, aqui o interesse nosso é absurdo. Porque se uma planta não está respondendo bem, se a gente está pensando aqui, eu estou formando biomassa para, né, algum tipo de... Está no slide que fala rizosfera? Não entendi. Você mudou de slide ou está no mesmo slide? Mudei de slide, está no segundo. É porque aqui para mim está no mesmo slide, escrito rizosfera. Para todos está no mesmo?
Não, para mim já está no raiz. Ah, que estranho, N. Eu vou colocar primeiro, segundo, terceiro, ó. Tá mudando aí para você? Não. Eu vou sair e entrar de novo. Tá bom. Porque aqui tá normal, tá? Tá bom. Obrigada. Então, pessoal, normalmente quando a gente está, por exemplo, eu estou com uma planta lá, uma forrageira, eu quero que ela produza biomassa. Se ela começou a ratear, não começou a produzir biomassa, a gente já pensa, pode ser algum bloqueio radicular. E aí pode ser a nutrição, pode ser algum problema físico ou algum distúrbio biológico do solo. Então a gente já começa a criar argumentos para tentar justificar o que está acontecendo. Quantas vezes que eu já fui em campo, chegava lá, e aí encontrava uma área como essa aí, de milho, por exemplo. Os milho tudo raquítico, ou com crescimento desuniforme. E aí o agricultor ele quer saber, ele quer uma resposta, né? O que aconteceu aqui? O que está acontecendo? Cara, 90%, 80% a 90% das pessoas que chegam numa área, né, encontram uma planta amarela, vai falar que é deficiência de nitrogênio, é a principal coisa. Só que aí a parte biológica, principalmente a microbiológica, ela fica lá em terceiro, quarto, quinto, décimo, 20º plano. Então, às vezes, a gente não busca uma resposta, né, microbiológica. Em muitos casos, essa mesma área, aí a gente começa a conversar e percebe, né, que o agricultor ele já vem de anos consecutivos de pancada no sistema. Anos consecutivos de um manejo inadequado. Anos consecutivos em que tudo que ele foi fazendo promoveu um declínio da população microbiológica, que dá toda uma sustentação, né? Dá um suporte. Aí não tem santo que faz milagre. As coisas da natureza, algumas são muito rápidas, mas outras demoram um pouquinho mais para acontecer. E o equilíbrio ecológico, de fluxo, né, de energia e nutrientes, não é uma coisa do dia para a noite. Então, quando a gente pega um meio que ele já está recebendo pancadas, e eu falo esse termo mais genérico, pessoal, de recebendo pancadas, porque eu expliquei isso em detalhes na aula passada para vocês. Quando ele já está recebendo pancadas do meio, é difícil a planta responder bem. E aí, sabe o que acontece? O agricultor busca uma saída que é uma saída cara para ele, que é o insumo. É um defensivo, é um adubo. Em muitos casos, no início, a gente tem uma resposta positiva. Mas com o passar dos anos, não. Com o passar dos anos, há uma tendência dele aumentar os gastos, mas a eficiência produtiva não acompanha. Por que adianta a gente estar colocando nutriente, 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 insumo, 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 se não está tendo retorno? Não faz sentido algum. Então, uma construção solo, raiz, né, ou um ambiente, né, que não interfira negativamente no crescimento das raízes, é fundamental. É fundamental. E aí vocês devem estar perguntando, professor, eu sempre achei que crescimento de raízes está vinculado à facilidade com que o solo, né, provém. Por exemplo, se a gente tem uma camada compactada ou adensada no solo, aí tem uma imposição, né? É difícil uma planta, né, expandir o sistema radicular em um solo com um espaço poroso reduzido. Beleza. Mas em muitos casos, mesmo que não tenha um bloqueio físico, nós temos alguns aspectos que são interessantes. E um dos principais é que a própria atividade rizosférica microbiana, ela estimula o crescimento radicular. E aí, se eu estou numa condição que o solo não tem, né, alguma restrição, a própria atividade microbiana rizosférica vai estimular mais ainda o sistema radicular a explorar, a crescer, a se desenvolver.
Então, se eu estou construindo um ambiente com um manejo que ele não vem, né, com óticas à construção microbiológica, é obviamente que o sistema radicular ele pode até desenvolver bem, mas ele desenvolveria muito melhor quando o manejo, né, preconizasse matéria orgânica, cobertura vegetal, que são combustíveis para o desenvolvimento das populações numerosas, abundantes, com N funções no meio. Beleza? A parte microbiológica, na minha primeira aula, acho que eu comentei isso com vocês, né? A gente conhece muito pelos efeitos deletérios, né? E muitas pragas, doenças que a gente vê de solo, a gente atribui isso também, né? Os patógenos, as rizobactérias deletérias. O termo rizobactéria, rizo é de rizosfera, bactéria, bactéria. Então, são bactérias que estão habitando a rizosfera, ok? Então, a gente tem problemas associados, tem sim, não tem como fugir. Tá? A gente tem patógeno, a gente tem rizobactéria deletéria, que também tem competição por espaço, por água, por nutrientes. Mas que esse tipo de população microbiana ganha espaço quando o ambiente está em desequilíbrio. Quando o ambiente é tamponado microbiologicamente falando, já não tem tantos problemas assim. Na verdade, são mais, né, é mais difícil desses problemas chegarem. Mas tem muitos efeitos benéficos da atividade microbiana na rizosfera. O próprio aumento populacional ou de populações benéficas ou antagônicas na rizosfera inibe os patógenos. Então já começa por aí. E aí vem as populações que fixam nitrogênio, vem as populações que, né, promovem, né, a liberação de substâncias promotoras de crescimento, vem as populações que ciclam nutrientes, imobilizam, disponibilizam nutrientes para as plantas. Vem as populações microbianas que solubilizam nutrientes, ora restritos, né, à absorção da planta, porque estão em ligações duplas, triplas, com a parte mineral do solo. Então, tem N efeitos benéficos que, né, acontecem na rizosfera. Pessoal, toda uma parte de construção do solo, de qualidade, vem de melhorias físicas, químicas e biológicas. E a água, junto com as raízes, ela tem um eixo, né, um elo, em todas essas partes, tá bom? Então, se a gente tem química boa, mas a raiz não desenvolve bem, não adianta. Se a gente tem física boa, química ruim ou biologia ruim, a gente vai ter uma certa restrição. Eu gosto muito de apresentar esse slide, essa é uma aula bem interessante, porque boa parte dos agricultores, né, dos profissionais da área, eles querem lucro, eficiência produtiva, querem produzir bem, ter lucro. Isso aí é o objetivo, acho que, né, central da produção agrícola, né? Mas muitas pessoas associam a obtenção de lucro, de eficiência produtiva, com insumo. E eu comentei isso agora anterior no slide. Vejam que aqui eu tenho uma escadinha, vocês estão vendo? Em que a setinha está subindo. Olha o primeiro degrau que a gente tem que subir nessa escadinha. Qual que é? Matéria orgânica. Se fosse tão importante assim a nutrição, no aspecto de adição de fertilizantes, estaria aqui, não estaria? Estaria. E não está. A partir do momento que a gente dá o primeiro degrau aí, ó, matéria orgânica, pô, a gente tem todo um ambiente construído que vai facilitar o aumento populacional biológico. A atividade biológica vai aumentando ao longo dos anos. Nós vamos ter uma ciclagem de nutrientes no sistema melhor, vai ser melhorada. Consequentemente, todo um papel biológico, né, na massa do solo vai promover melhoria na estrutura do solo,
que a estrutura do solo é responsável por água, reter a água, e água é responsável pelo transporte dos nutrientes, tanto eles ciclados pela atividade biológica via matéria orgânica ou dos adubos solúveis, ou aqueles de solubilidade média, demorada, por aí vai. Percebam que são pontos interligados e que chegam lá no topo, obtendo eficiência produtiva e lucro. Mas, para isso acontecer, ó, matéria orgânica. Matéria orgânica. Então, pessoal, a gente tem que ter um senso crítico, né, com as informações. Se alguém chega para vocês e fala que uma planta vai produzir bem somente se você colocar água e adubo, ela vai. Mas até quando? Até quando que essa planta vai responder dessa mesma forma? Porque eu mostrei na aula de ecologia microbiana, naquele exemplo prático, que o agricultor, ele, no início, ele aplicava adubo, ele aplicava os insumos que ele tinha que aplicar, e a planta não estava respondendo mais. O que estava faltando ali, então? Se tudo que ele colocou, indicaram para ele que era importante. Tá legal? Então, a raiz, pessoal, ela é tão importante quanto a palhada na superfície. E, na verdade, raiz é tão importante porque raiz é matéria orgânica diretamente adicionada à massa do solo. A palhada, quando ela cai na superfície, obviamente que ela tem as suas funções superficiais. Mas palhada demora um certo tempo para ser incorporada ao solo. Raiz não, a raiz já está incorporada. A raiz já está incorporada. Então, raiz é muito importante como fonte de matéria orgânica também, tá bom? Esse quadro, pessoal, ele mostra o que nós denominamos de porcentagem de agregados estáveis em água. Isso vocês aprendem lá na física do solo, tá? Vocês ainda não viram isso, quem não fez física ainda, tá legal? Mas, basicamente, é o seguinte, se nós temos uma porcentagem maior de agregados estáveis, isso é bom, porque o agregado é aquilo que forma a estrutura do solo, que armazena água, tá bom? Então, percebam que, né, aqui eu tenho, né, diferentes áreas com diferentes manejos de braquiária, tá certo? Com diferentes níveis de corte da braquiária. Então, eu tenho uma área que serve como testemunha, tá? Que não tem planta. Então, a porcentagem de agregados estáveis em água é baixa. Assim como uma área que não tem raiz, só recebeu, olha lá, ó, palhada. 7,5 toneladas por hectare de palha. Agora, perceba onde nós temos palhada com o corte da planta e raiz. E ainda assim, o corte a 40 centímetros e retorno da palhada, ele superou todos os outros tratamentos que tinham palhada e raiz. Alguém pode me explicar por que esse tratamento a 40 centímetros, né, de corte? Porque ele cortou a 20, cortou a 40 e cortou total a parte aérea, né? Mas o corte a 40 centímetros foi o melhor nesse estudo que eles fizeram. Alguém tem alguma ideia por que isso aconteceu? Por que que isso melhorou ao longo do ano a física desse solo? Eu tenho uma ideia. Quando a gente tem uma planta e a gente corta a parte aérea dela, a planta entra literalmente em desespero. A planta entra em desespero, ela fala assim, e agora? Todas as energias da planta vão ser destinadas, né,
para a raiz. A planta entra no estado assim, ó, a única salvação que eu tenho é crescer raiz, explorar mais o sistema solo e mandar energia para a parte aérea para reconstrução. Então, é uma tendência da planta após um corte de crescer raiz para tentar salvar a pátria. E aí, nesse estágio de crescimento radicular, é que há uma melhoria na física do solo. Porque há mais volume sendo explorado de solo, há mais matéria orgânica sendo redistribuída internamente e, consequentemente, ganhos em qualidade física. Beleza? Olha essa área aqui que interessante. Eu tenho aqui uma área de milho sem braquiária, uma área de milho com braquiária. Milho sem, milho com. Olha onde a raiz da braquiária chega na área que está com milho. Olha como que esse perfil desse solo, ele tem raízes finas, bem distribuídas nessa massa como um todo. Isso lá na pedologia, quando a gente faz as descrições de campo, tem uma cadernetazinha que a gente vai lá no finalzinho, anota, né? Observou-se raízes finas abundantes a 2 metros de profundidade. Isso é um indicativo de que esse solo não tem restrições pedogenéticas ou restrições ao crescimento radicular e ao desenvolvimento de plantas de interesse comercial. Olha que legal. Professor, mas tá, e aí? Eu estou vendo uma área que tem bastante raiz e uma área que tem pouca raiz em profundidade. O que isso indica? Indica que aqui nessa área que eu tenho um consórcio de milho com braquiária, eu estou construindo um perfil orgânico, um perfil que cicla mais nutrientes, um perfil que constrói o solo de qualidade. Não sei se os colegas e as colegas que estão aqui presentes hoje nessa aula muito agradável, numa tarde de terça-feira, se já fizeram fertilidade. Alguém aqui já fez fertilidade? Pode falar, tá? Não vou fazer pergunta difícil, não. Já. Muito bem, Cláudio. Lá na fertilidade, vocês devem ter escutado, quem fez, que a fertilidade tradicional trabalha numa camadinha de solo de 0 a 20 centímetros, não é isso? A gente vai lá no campo, contrado, coleta, laboratório, análise, calcula. Em muitos casos, a gente já tem planilhas, né, que calculam isso automaticamente para a gente. Vou lá, recomendo, compro adubo, vou para casa, todo mundo é feliz. A história mudou, galera. A história mudou. Hoje, a gente não conversa mais. Na verdade, a gente conversa, tá? Isso é ensinado, é o correto, ok? Mas hoje, na fertilidade, as pesquisas avançaram no sentido de construção da fertilidade em profundidade. Observando essas duas figuras aqui, onde vocês acham? A resposta é óbvia, né? Obviamente que uma área em que a raiz ela explora mais o sistema, e eu estou colocando aqui raiz a 2 metros de profundidade, aí nós vamos ter um perfil muito melhor construído. Então, se eu estou numa área, se eu estou trabalhando na consultoria agrícola, e o agricultor ele é receptivo a esse tipo de manejo, de interação aqui, obviamente que eu vou falar para o cara, ó, isso aqui é muito melhor por causa disso, disso, você vai ganhar no longo prazo. Por que não? Por que não? Se a gente faz uma análise agora desse solo aí, a 0 a 20, 20 a 40, 40 a 60, pode ir até 1 metro. Daqui a 5 anos, se a gente voltar e fizer essa análise, a gente vai observar que a fertilidade vai estar melhorando. Professor, mas não é uma fertilidade, né, que vai deixar, né, o sistema tão enriquecido assim. Não tão,
mas vai deixar num nível bem interessante. E tudo é questão de tempo. O manejo, ele é questão de tempo. E aqui, quando vocês observam uma descrição de um perfil, se esteja no campo ou não, se vocês viram que essa área tem raiz fina, bem distribuída e em profundidade, isso é um ótimo indicador de qualidade microbiológica desse solo. Onde tem raiz, tem micro-organismo. Olha essa área que interessante. Esse aqui é um dos experimentos, pessoal, no Brasil hoje, um dos experimentos mais interessantes na parte microbiológica, parte biológica do solo como um todo. Né? O pessoal está lá com mais de 15 anos de dados já, né, com alguns tratamentos de soja em cultivos consorciados ou não, em diferentes níveis de manejo também, tá bom? Então, eu trouxe alguns exemplos para vocês observarem. Então, uma área de um tratamento deles lá no Mato Grosso, foi soja, pousio, soja, pousio. Plantou soja, deixou a área descansando. Plantou soja, deixou a área descansando. Entre as safras de soja, não adicionou nenhuma planta de cobertura. Simplesmente deixou a área descansando. O pousio é o descanso, o repouso da área. Produziu 29 sacas por hectare de soja. Numa mesma situação de solo, de tipo de solo, de relevo, de contexto climático, com área adjacente, em que foram feitas, né, foi feito, na verdade, o plantio de braquiária rusiziensis entre as safras, produziu 59 sacas. E essas duas áreas receberam o mesmo nível tecnológico de tratamento. Irrigação, adubo, mesma coisa. A única diferença entre essas duas áreas foi que a área desse T03 tinha braquiária na entre-safra. A pergunta de R$500 mil. Por que essa área, então, produziu 20 sacas a mais, 30 sacas a mais? E aí? Se eu aplicasse isso na prova, na verdade, eu acho que em algum momento nas minhas questões eu coloquei isso em alguma prova minha. 90%, 99% das pessoas iam falar, professor, é a área que recebeu uma fertilidade melhor. Não é. A fertilidade foi idêntica para as duas áreas, em termos de aplicação de adubos. Qual que é a explicação para uma área produzir 30 sacas a mais do que a outra? Eu tenho uma ideia. E eu já expliquei na aula de hoje para vocês. Pessoal, se a única diferença aqui foi a braquiária rusiziensis, e a braquiária é uma gramínea tem uma capacidade absurda de produzir raízes, e raízes é a esfera, né, que vai ampliar o crescimento microbiológico ao longo dos anos, obviamente que os efeitos benéficos da construção, né, de raiz, de rizosfera, de microbiota do solo, de aumento de matéria orgânica e de biologia do solo, é que está fazendo produzir mais. E essa é a resposta. E aqui vocês estão diante de um dos pontos mais importantes da minha aula hoje, de rizosfera, que é a diferenciação de um solo que é biologicamente ativo de um solo que não é biologicamente ativo. Um solo que ele é biologicamente ativo, ele responde muito melhor. Se eu tenho dois solos, duas áreas agrícolas que receberam o mesmo nível tecnológico, adubo, a área que é biologicamente ativa, ela vai ter uma eficiência muito melhor. Em muitos casos, solos que têm uma atividade biológica mais baixa e que recebem um nível de fertilidade melhor, de adubos químicos melhor, às vezes responde até inferior a um solo que não recebeu tanta adição de adubo químico e que não é, e que é, né, biologicamente
ativo. Dúvidas? Eu achei que eu tinha foto, mas está na aula. Dúvidas até então, pessoal? Ficou tranquilo. Agora uma perguntinha mais interessante ainda, né? Quais que são os processos que governam isso, professor, para fazer essa área produzir 30 sacas a mais? É o que a gente vai ver na aulinha de hoje. Pessoal, a raiz, ela é um órgão que consome muito carbono, tá certo? Então, se eu tenho carbono que ele é fotoassimilado na parte aérea, cerca de 60% desse carbono que entrou via fotossíntese vai para a raiz. Olha só, uma porcentagem muito grande, né? Desses 60% que descem para as raízes, 50% vai embora, porque a raiz respira, e os outros 50% fica lá para crescimento. E esse crescimento radicular, ele vai ser refletido na produção dos tecidos radiculares, células, do mucigel, de exudatos, mucigel, exudato, isso aqui ainda não sei não, professor. Calma que a gente vai conversar sobre isso aqui. Mas são substâncias produzidas, né, basicamente de origem microbiana e da planta, à base de carbono, que estão em associação com a matriz do solo. E que servem de combustível microbiano e que constitui a matéria orgânica do solo. Então percebam que é uma quantidade considerável de carbono sendo incorporado ao sistema solo. Então a gente acha, boa parte do carbono, professor, fica na planta, na parte aérea. Não, 60% vai para as raízes. Esse aqui é um outro exemplo, o pessoal da pedologia, acho que já viu também, né? Eu sempre coloco alguns exemplos com imagens, porque as imagens elas mostram o ambiente para a gente, então é bem interessante, né? E lá na pedologia eu ensino para a galera que quando a gente chega numa área, a gente observa uma vegetação de grande porte, é um indicador muito legal de que essa área tem um solo profundo. Só que essa área aqui em específico, essa aqui é uma área que eu passo lá com uma certa frequência, fica entre Tiradentes e São João del Rei. O solo que está suportando esse crescimento desse eucalipto lá, ó, ele é raso. E a explicação aqui, ela é basicamente por dois aspectos. Tempo. Então, é um eucalipto que está ali, ele não é um eucalipto que foi ali com o intuito de corte de 7 anos. É uma planta que ficou mais tempo, então demorou mais tempo para produzir e chegar naquele porte. Mas mesmo uma planta daquela magnitude, o solo está ali a 35 centímetros de profundidade efetiva. E essa parte branquinha que vocês estão vendo aí não é calcário. Isso é metaquartzito, quartzito. Uma rocha que o próprio nome já fala, né? É quartzo puro. Fertilidade praticamente zero. E aí vem a outra perguntinha de R$500 mil. Como que essas plantas estão sobrevivendo em cima desse solo com essas características? O que chama a atenção de vocês nessa imagem? E me chama a atenção que essa parte mais esbranquiçada da rocha, ela está fragmentada. Observaram? E no meio dessas fraturas, fissuras, fendas, pode dar o nome que vocês quiserem, tem raiz crescendo ali. A raiz, a planta, pessoal, tem um poder assim surreal. Invade literalmente até rocha. Itália. E no entorno das raízes nessas fraturas, literalmente o pau está quebrando.
Porque é aqui que estão os processos mais intensos no sistema, que é o entorno dessas raízes. Então, a planta conseguiu um certo alívio, porque tem essas fendas, e nesse entorno, N processos acontecem. E aqui, entre os mais importantes para manter essas plantas produzindo dessa forma, está a ciclagem dos nutrientes. Quando eu falo o termo ciclagem de nutrientes, todo mundo tem conhecimento do que é isso, né? E somente dessa forma que na natureza a gente tem a possibilidade de plantas crescerem, desenvolverem, produzirem biomassa ao longo do tempo, óbvio, em cima de um solo tão problemático como esse. Sou muito fã de conceitos não, mas eu tenho que apresentar aqui para vocês, tá bom? Em alguns materiais vocês vão encontrar aí que a rizosfera vai variar de 1 a 3 milímetros, né, da superfície da raiz. Outros vão colocar até 5 milímetros. De uma forma geral, é a zona no entorno das raízes, a zona de influência das raízes, tá certo? Onde nós temos aí uma alta produção de compostos orgânicos que estimulam o desenvolvimento e crescimento microbiano. Ok? Existem outras subdivisões aí da rizosfera. A rizosfera ela pode ser dividida em ecto, rizoplano e endorrizosfera. O que é esses termos, professor? Está aqui, ó. A gente tem toda uma rizosfera, tem o solo aqui. O rizoplano divide o solo das raízes. A endorrizosfera é a parte que engloba ali as células, os tecidos corticais. E a ectorrizosfera é uma parte que se estende, né, até uma certa distância. Alguns autores colocam aí, tá certo, até uns 20 micrômetros a partir da superfície da raiz, tá bom? Mas a rizosfera é basicamente isso. Então, a rizosfera não é só a parte externa, né, das raízes, tem o interior também. Porque o que acontece, pessoal? Quando a raiz cresce, ela meio que tem um desajuste dessas células corticais, essas células que estão em um contato direto aí com o solo. Então, a gente tem espaços intercelulares em que podem estar ocupados, ora, por solo, ora por água, ora por matéria orgânica, junto com a parte microbiana. Tá bom? Então, a rizosfera é essa bagunça aqui que vocês estão, beleza? Outros termos que vocês podem ler aí nos materiais que eu disponibilizei para vocês. Actino-rizosfera é um termo utilizado quando nós temos a simbiose de actinomicetos fixadores de N na rizosfera. Micorrizosfera são fungos micorrízicos. Então, vocês podem ler aí também. Mas é muito específico os termos, né, de fixação biológica de nitrogênio e de micorrízas, ok? Na rizosfera, pessoal, como é uma esfera de alta atividade, e há uma ampla disponibilidade de substrato, de alimento, o tempo de geração de organismos, de micro-organismos ali é muito menor. Ou seja, há um crescimento estimulado, diminui o tempo para desenvolver. E aqui também, às vezes, eu vou colocar alguns termos, que é o solo rizosférico e o solo não rizosférico. O solo rizosférico é aquele que recebe a influência dos materiais que são disponibilizados, liberados nas raízes. O solo não rizosférico, a gente costuma comentar que é quase que um deserto nutricional em vistas à atividade microbiana. Porque não tem matéria orgânica, né? Então, a gente não tem um substrato para manter o metabolismo microbiano. E na rizosfera, o metabolismo é, ó, lá em cima, é muito intenso. Ok? É muito intenso.
Falar de substrato, de substâncias que são liberadas, é até complicado, porque são tantas substâncias. No final da minha aula hoje tem uma tabelinha que eu mostro lá, uma lista de substâncias orgânicas que são liberadas, né, nas raízes. Mas essa diversidade de materiais que são disponibilizados nas raízes gera uma propriedade muito interessante, que é uma alta estabilidade do sistema. Então, o fluxo de energia e nutrientes ali ele é muito bem feito. E é uma esfera em que há como se houvesse assim, uma interação muito positiva entre as comunidades que ali habitam. A roda gira de uma forma bem interessante ali, porque como a oferta de substrato ela é, né, generosa, não há problemas de competição. Na verdade, assim, né, vamos colocar, não há problemas generalizados. Se o ambiente começa a ter algum problema, a gente pode ter sim. Mas de um conceito mais amplo, como é uma esfera de ampla disponibilidade de substrato, os problemas são reduzidos. Falei da tabela, né, ela está aqui. Olha só, quantos compostos podem ser liberados nas raízes? Olha o tanto de ácido orgânico, ácido cítrico, málico, fumárico, acético. Olha, açúcares, combustível, tanto para nós como para os micro-organismos, ó, glicose, frutose, galactose, maltose, vitamina, purina, enzima. Olha a quantidade de enzima, aminoácidos. E aí tem gases, íons orgânicos e inorgânicos. Coisa pra caramba, não tem? Professor, você vai pedir esses nomes na prova? Não, galera. Ninguém decora isso, tá? Isso aqui é para vocês terem uma ciência, uma noção de como é variado o número de substâncias que são liberadas nas raízes. E eu chamo a atenção para vocês aqui, ó, principalmente para os ácidos orgânicos, para os açúcares e para as enzimas. Aminoácidos também, tá? Aminoácidos como fonte de nitrogênio. As enzimas participando, catalisando reações, em que em muitos casos são reações que liberam nutrientes. Os açúcares servindo de fonte de energia e os ácidos orgânicos também como fonte de energia, mas também na solubilização de nutrientes. Isso é muito interessante. Então, tem toda uma funcionalidade dessas diferentes substâncias que são liberadas nas raízes e que afetam positivamente no crescimento microbiano da planta como um todo. Existem vários tipos de materiais que são liberados na rizosfera, tá? Só que esses materiais dessa tabela anterior, que é uma tabela resumida, mas tem vários outros, tá certo? Como tem uma ampla variedade, pessoal, eles vão desde insolúveis simples até insolúveis, tá? Então, tem de tudo. É uma imensa variedade. E aí eu chamo a atenção para vocês, porque as plantas também se diferenciam em termos de liberação desses compostos. Existem plantas que liberam mais aminoácidos, outras mais açúcares, ok? Esses materiais que são liberados na rizosfera, eles podem vir tanto de células vivas ou daqueles tecidos que estão ali em fase de degradação. Então, a gente tem liberação de exudatos, secreção, silagem, sigel, lisados. Basicamente, pessoal, né, o que é mais, né, estudado, visto, são os exudatos. O principal exudato que é liberado nas raízes é a glicose. A glicose é a principal fonte de energia para os micro-organismos, ok? A grande diferença aqui de exudato para secreção é que os exudatos, a glicose, né, que é o principal, é liberada sem gasto de energia pelos espaços intercelulares, tá certo? Já as secreções têm gasto de energia porque atravessam a membrana. E tem uma gama de secreções que podem ser, tá certo, liberadas. Ácidos orgânicos, aminoácidos, açúcares. Então,
como eu mencionei, é uma ampla variedade, tá certo? Mas aqui a diferença é que há um gasto energético, tá? As mucilagens, aqui entra uma questão bem interessante das mucilagens, tá certo? A mucilagem, ela tem uma função muito legal, que é de lubrificar a raiz à medida que a planta vai estimulando o crescimento radicular. Além de lubrificar as raízes e facilitar o crescimento, mucilagem serve como uma proteção para a dissecação microbiana, porque a mucilagem tem uma capacidade de reter água muito grande, tá certo? Muito grande. Então, as mucilagens que são produzidas pelas raízes, seja de célula epidérmica, degradação, tem essa função. Então, é como se fosse um material mais gelatinoso, que absorve a água, expande, e no meio disso tudo aí tem a parte microbiana. Quando a gente vai para o mucigel, aqui é uma loucura, porque o mucigel é tudo. É mucilagem, célula microbiana, é material mineral, é matéria orgânica de outras formas. E o mucigel, que é uma matriz, né, de substâncias orgânicas, inorgânicas e minerais, tem uma função marcante na agregação das partículas do solo. Ok? O mucigel ele tem tanto origem microbiana quanto origem da planta. Ok? E a grande sacada do mucigel, como ele contempla um espectro muito grande de materiais, é que ele participa na agregação das partículas do solo. Os lisados são compostos que estão sendo liberados quando as próprias células epidérmicas vão morrendo. E o padrão de exudação, né, de liberação desses materiais, pessoal, ele não é homogêneo ao longo do eixo central, tá? Então, há essas diferenciações que ainda são pouco esclarecidas pela ciência. Então, não é um padrão muito regular. Olha que interessante esse quadro. Ó. Exudatos radiculares solúveis em milho, 36 dias. Vejam que eu tenho aqui ó, um solo estéreo, um solo não estéreo. No solo estéreo, teve muito mais glicose acumulando do que no solo não estéreo. Já os aminoácidos, o exemplo aqui, né, como o ácido glutâmico, teve muito mais aminoácido desse tipo acumulando no solo não estéreo do que em um solo estéreo. Foi o contrário. Por que isso aconteceu? Quando a gente tem um solo estéreo, pessoal, a gente não tem micro-organismo ali. Quem vai consumir a glicose, que é a principal moeda energética microbiana? Se não tem micro-organismo, ela vai acumular, óbvio. Agora, num solo não estéreo, onde tem atividade microbiana, a glicose não acumula, né? Por que ela acumula menos? Porque ela está sendo utilizada no metabolismo. Já o aminoácido em questão, ele foi produzido pelos micro-organismos. Por isso que o seu valor é maior em um solo não estéril. Então, uma coisa é produção e consumo. Então, existem materiais que são produzidos pelos micro-organismos e materiais que são consumidos pelos micro-organismos. E quando a gente faz esses tipos de estudo em laboratório, em ambiente controlado, a gente tem uma ideia desses materiais que são produzidos ou consumidos pelos micro-organismos. Como eu mencionei,
É uma ampla variedade de materiais que são produzidos ou consumidos, né, na rizosfera. Como regra, nós temos que todos os fatores que afetam positivamente a fotossíntese também afetam positivamente a liberação desses materiais na rizosfera. Porque é uma resposta que a raiz tem a uma eficiência fotossintética da parte aérea. A parte aérea trabalhando bem, a raiz vai trabalhar bem também. Se a gente tem uma fotossíntese deficiente, a gente tem uma rizosfera produzindo, liberando menos substâncias. Então, é uma associação, né? A planta ela tem que responder bem, tanto no sistema radicular quanto na parte aérea. Plantas mais velhas, em condições de solos mais férteis, condição ambiental ótima, vai exudar maior. Exudar não, né? Vai liberar, vou até mudar esse termo aqui, né? Maiores quantidades de compostos orgânicos. Por que planta mais velha? Planta mais velha, pessoal, já tem uma eficiência fotossintética melhor, tem mais biomassa, produz mais, fotoassimila mais. Condição ótima ambiental e solo bem nutrido, tem influência positiva também no aumento de produção desses compostos orgânicos. Então, essa é uma condição em que a planta está no seu ápice, né, na sua condição ótima de liberação desses materiais. E aí, como eu mencionei, as plantas também se diferenciam na liberação desses materiais. Por exemplo, plantas leguminosas vão liberar mais aminoácidos, porque elas fixam nitrogênio na atmosfera. A própria constituição dos tecidos é mais rica em nitrogênio. E, obviamente, haverá uma maior produção de compostos à base de nitrogênio. Se a gente tem plantas C4, que são aquelas que têm maior eficiência fotossintética, a gente vai ter, obviamente, uma maior produção de açúcares, como a glicose. E uma questão interessante é que, quando há uma deficiência de fósforo, a gente tem uma acumulação, né, de amidas e aminoácidos, porque o fósforo é um fator limitante ao metabolismo. Faltou fósforo, a gente não tem uma ciclagem de amidas e aminoácidos eficiente. Isso interfere diretamente nas questões do nitrogênio, da ciclagem do nitrogênio. A gente tem o nitrogênio de forma indisponível, mas não, né, que não pode ser liberado devido à ausência de fósforo no sistema. E isso é mostrado exatamente aqui nesse quadro. Nesse exemplo de experimento, foi feita uma solução deficiente em P, que é essa que está mostrando aqui, em que houve, olha só, um maior acúmulo de N total, tanto de amidas como de aminas, né? Quando a solução é completa, está em equilíbrio, beleza. Agora, quando está N deficiente, aí já não tem nitrogênio. Obviamente que os valores vão ser menor, né? Mas quando está deficiente em P, acumula, porque não há uma ciclagem desse nitrogênio proveniente desses compostos aqui. Tá bom? Então, uma questão é uma planta bem nutrida, outra coisa é uma nutrição equilibrada. Lá na fertilidade, vocês vão ver isso com muito mais detalhes, né, sobre essas questões. Mas não adianta a gente pesar a mão em um tipo de nutriente específico, porque outro interfere no metabolismo. Aqui está um grande exemplo dessas questões vinculadas do nitrogênio, da ciclagem do nitrogênio com o fósforo. Uma questão interessante também relacionada à rizosfera é aquela vinculada à acidificação radicular. Em plantas que têm a capacidade de fixar nitrogênio atmosférico, há uma liberação maior de H+, na rizosfera. E aí o pH rizosférico cai. É o que está mostrando nesse estudo aqui, né? O Trifolium pratense, que está ali, ó,
ao longo das colheitas, como ele foi fixando mais nitrogênio, o pH rizosférico foi caindo. E isso tem uma influência direta na solubilização de outros nutrientes no espaço rizosférico também. Uma outra questão que chama a atenção nos estudos de rizosfera são aquelas vinculadas à produção de oxigênio, ao consumo de oxigênio e a maior ou menor concentração ou pressão parcial de CO2. Quanto mais distante das raízes, maior será a pressão parcial de oxigênio, ou seja, mais oxigênio disponível, e menor a de CO2. Óbvio, né? Porque mais próximo das raízes, como é uma esfera de ampla atividade metabólica, o consumo de oxigênio é grande. Por isso que a pressão parcial do oxigênio cai quanto mais próximo da rizosfera. E como os micro-organismos estão ali trabalhando de forma muito intensa, a produção de CO2 ela é maior no entorno da rizosfera. Ok? E aí, se a gente tem essas diferenciações, é óbvio. Quando o metabolismo ele é mais intenso na rizosfera, o consumo de oxigênio será mais intenso, quanto mais próximo da raiz. Afastou da raiz, a gente tem um menor consumo de oxigênio, porque a população microbiana declina. Beleza? Olha para vocês terem uma ideia, a cada grama de raiz, a gente tem de 10 a 100 miligramas de exudato, 100 a 250 miligramas de material solúvel, né? E aí são vários tipos de materiais orgânicos solúveis, 20 a 50 gramas de mucilagem, mucigel, células mortas. E a quantidade de micro-organismos que a gente tem na rizosfera, pessoal, ela pode ser cerca de 1000 vezes superior do que um solo não rizosférico. Coisa demais. E a população microbiana cresce na rizosfera justamente porque é ali que a gente tem combustível, matéria orgânica. Essa relação RS é uma relação que vocês vão encontrar aí em vários materiaizinhos que vocês, né, vão estar em contato ali. Ela expressa uma relação, né, entre os micro-organismos em um solo rizosférico e um solo não rizosférico, tá certo? E como a gente tem, né, uma maior atividade microbiana de maneira muito geral, né, isso é a média maior na rizosfera, esse valor vai ser sempre superior a 1, tá? Normalmente maior. E olha só que interessante nesse aqui, ó. A gente tem a distância das raízes, e os tipos morfológicos, né? E o número. Então, o número, em termos de densidade e diversidade, ele cai à medida que a gente afasta da raiz. E isso se deve ao fato, pessoal, intrinsecamente relacionado à maior oferta de substrato, a maior atividade microbiana em termos de quantidade e diversidade, quanto mais próximo das raízes. Existem vários tipos de, né, materiais orgânicos, inorgânicos, ácidos, né, que são liberados, né, e os gases, nutrientes também, né, que são liberados na rizosfera, mas eu chamo a atenção agora para vocês para algumas substâncias que são capazes de promover uma comunicação no sistema solo. Então, esses flavonoides, isoflavonoides, que são liberados nas raízes, servem como um sinal molecular de comunicação ou quimiotaxia, tá certo? Esse tipo de material, pessoal, tem funções muito interessantes na microbiologia do solo. Por quê? Flavonoides, quando eles são liberados, eles podem induzir
a nodulação em plantas passíveis de nodular para fixar nitrogênio atmosférico e também de estimular a germinação do esporo fúngico, do crescimento hifal e da comunicação das raízes com o fungo para a formação das micorrizas. Então funciona mais ou menos assim, ó. Se a gente não, né? Vamos colocar lá de uma forma mais certa. A planta está num ambiente que tem baixa disponibilidade de nitrogênio. Aí sabe o que a planta faz? A planta é muito inteligente. Ela vai começar a liberar esses tipos de materiais, esses flavonoides, esses isoflavonoides. E aí, esses flavonoides, eles são recebidos como uma comunicação para bactérias que fixam nitrogênio atmosférico. E aí essas bactérias colonizam a superfície das raízes, há uma indução de genes e começa a construir toda uma maquinaria para a produção do nódulo, para fixar o nitrogênio atmosférico. Mas isso é uma condição de baixa disponibilidade de nitrogênio, que é uma condição que a planta está falando assim, ó, opa, estou precisando de nitrogênio. Se a gente está, a planta está em um ambiente que tem boa oferta de nitrogênio, aí ela entende que, opa, eu tenho uma oferta bacana de nitrogênio aqui, então não tem por que eu liberar essas substâncias ou não liberar em grande quantidade. Ok? Micro-organismo, pessoal, eu até brinco com a galera que o micro-organismo parece que ele faz tipo uma cosquinha nas raízes. E isso, essa perturbação que ocorre aí nas raízes, é um estímulo à maior liberação das substâncias orgânicas. Então, alguns estudos mostram que esse estímulo promovido pela colonização microbiana na rizosfera pode ser refletido diretamente na maior liberação de CO2, que é fixado, né, pela fotossíntese e vai sendo liberado na forma de respiração, carbono, né, que são formas de carbono na rizosfera, mas também de outras substâncias que acompanham um padrão, né, um fluxo. E esse padrão maior de liberação, ele é mais nítido, ele é mais frequente, onde a colonização é maior, ou seja, onde eu trabalho em condições de um solo mais diverso em termos microbianos do que um solo que tem baixa qualidade microbiológica. E obviamente que isso é importante, obviamente que isso tem um impacto muito grande na qualidade do meio, porque se essas substâncias são liberadas em maior quantidade e elas têm benefícios nutricionais, de solubilização, a planta ganha com isso. O solo ganha com isso, porque o solo ele ganha características, né, de melhor qualidade, justamente pelo avanço na construção microbiológica. Como resumo, micro-organismo na rizosfera solubiliza nutrientes, tá certo? E essa parte de solubilização, ela está intimamente associada à produção dos ácidos orgânicos, aqueles ácidos orgânicos que estavam listados lá, têm uma capacidade muito grande de solubilizar nutrientes, tanto de fonte orgânica quanto de fonte mineral. Os ácidos orgânicos trabalham de uma forma tão legal que o pessoal sabe disso e vende isso. Várias lojas, casas agropecuárias, se vocês forem procurar aí, vocês vão encontrar lá ácidos orgânicos, uns galões de 2, 1 litro. Quem for fazer estágio, procura para vocês verem. É cheio. O pessoal vai no laboratório, já separa esses materiais, concentra,
alguns enriquecem com outros nutrientes e vende. Mas isso é produzido naturalmente, tá? Só que quando está concentrado, aí já é outro padrão, é outra coisa, outra realidade. Beleza? Mas isso a gente encontra aí para comprar também. As enzimas, pessoal, são muito importantes também nessa parte de ciclagem de nutrientes. Dentre elas, eu destaco as fosfatases ácidas e as fosfatases alcalinas, que têm um papel importantíssimo na solubilização de formas de fósforo indisponível para as plantas. Os nossos solos são muito traiçoeiros com relação ao fósforo. Muito traiçoeiros. Porque quando a gente coloca um adubo mineral solúvel de forma de P de fósforo no sistema, esse fósforo, boa parte dele, ele fica retido de uma forma indisponível para a planta na matriz do solo. E esse mesmo fósforo, ele ganha uma característica de interação, muitas vezes, tão forte com a matriz mineral, que não retorna para o meio. E aí ele fica fixado, travado, aprisionado. Só tem um termo aí na fertilidade, que é a fixação de P. Às vezes começa com uma ligação simples, que vira dupla, tripla, precipita outros materiais no entorno e vira uma bagunça. Aí não tem como a planta adquirir isso mais. Some. Tanto que é outro termo muito usado, né? Os solos são sumidouros de fósforo. Mas a planta, junto com a interação microbiológica, pode produzir determinadas substâncias, e essas substâncias podem ser tanto ácidos orgânicos ou enzimas, como as fosfatases ácidas e alcalinas, em que ambas têm uma abundância muito maior na rizosfera, que vão lá e quebram essa ligação e libera esse fósforo. Cicla formas de fósforo anteriormente não disponíveis para a planta. E hoje existem linhas de pesquisa aí na fertilidade, na microbiologia do solo, que são os denominados micro-organismos solubilizadores de nutrientes. Já ouviram falar disso? O pessoal aqui da região gosta muito da aplicação do pó de rocha. Todo semestre eu recebo muitas pessoas interessadas nessa linha. A gente faz muito trabalho nessa linha também. Publicamos alguns artigos já também com essa temática. E aí na região também é muito comum o pó de ardósia. O pessoal aí da região de Papagaios, Pompéu, Curvelo. Tem muito estudo nessa área aí. Então o pessoal vai lá e aplica o pó de rocha, né, a granulometria fina, para solubilizar ou liberar os nutrientes. Bom, o que a gente vem observando é que a gente tem ganhos muito interessantes na solubilização ou na ciclagem desses nutrientes, quando esses materiais são adicionados ou incorporados junto com inoculantes, com micro-organismos. E a explicação para isso está justamente na aulinha de hoje. Essa interação da planta, da raiz, com os micro-organismos, e se a gente tem esse pó de rocha no entorno, no meio da bagunça, há a formação dessas substâncias que eu aqui estou mencionando, e essas substâncias contribuem para uma melhor eficiência na solubilização. Se a gente aplica pó de rocha no solo sem a presença dos micro-organismos, vai liberar os nutrientes? Vai. De forma muito menos intensa, muito mais devagar, homeopático, que em muitos casos não dá aquele up,
no desenvolvimento da planta. Quando a gente tem esse material sendo adicionado com matéria orgânica, com ácidos, né, ou inoculantes que têm uma carga microbiana mais elevada, a gente consegue ganhos muito interessantes na solubilização desses materiais. Então, a solubilização desses materiais, ela é basicamente governada por uma maior presença desses micro-organismos no sistema. E se a gente tem uma construção, matéria orgânica, micro-organismos, e adiciona, e aí pode adicionar qualquer tipo de resíduo na agricultura, a tendência é que a eficiência seja muito superior. Quando a gente tem esses materiais que são finos, galera, esses pós de rocha, a gente tem um ganho por aumento de área superficial específica. Esse é um ganho que a gente tem. Que aumentou a área superficial específica, e o aumento da área superficial específica aumenta a reatividade. Então, se a gente adiciona brita, adiciona um pó, brita é granulometria. Tá? Se a gente adiciona cascalho, granulometrias mais grosseiras, e adiciona um pó fino, aí já é diferente, porque ele reage melhor. Ele já está fragmentado. E se a gente tem esses ácidos orgânicos, essas enzimas juntos, o ganho é maior. Beleza? Então, essa parte de solubilização de minerais na rizosfera é muito, muito interessante. E tá aí, o pessoal está estudando isso demais. Eu já fiz estudos com o pessoal aqui da Embrapa, que trabalha bastante nessa área, em que a gente teve aí um aumento de produtividade no milho de até 23%, somente com a adição de micro-organismos solubilizadores de fosfato na rizosfera. Olha que legal. E é um custo muito baixo. Acho que esse é o grande diferencial, né? É o custo mais baixo. Além disso tudo, a gente tem ganhos na absorção dos nutrientes. Por que a gente tem ganhos na absorção dos nutrientes? Bom, primariamente porque a gente vai ter mais nutrientes sendo solubilizados. Segundo que micro-organismos interagem com raiz e boa parte dessas interações são fúngicas e as hifas se estendem. Então, uma rizosfera que será potencializada. Só que existem pequenas diferenciações dessa rizosfera que é potencializada com a interação fúngica, que as hifas têm diferenças. Diferenças muito interessantes com relação à parte de nutrição. Tá bom? Então, esses ganhos, tanto pela parte do aumento da rizosfera, como pela maior disponibilidade de nutrientes pela solubilização, são contemplados também pela uma melhoria na estruturação do solo, que está diretamente relacionada à água, movimento de água, armazenamento de água. Eu acho que eu comentei aqui em algum momento nas minhas aulas de microbiologia, mas também eu me recordo, porque a cabeça da gente vai passando o tempo, a gente vai ficando velha, a barriga vai crescendo, a gente vai esquecendo as coisas, vem pandemia, vem filho, vem time na Série B, as loucuras da vida, né? E a gente fica meio esquecido. Mas eu acho que eu me recordo de ter comentado em algum momento aqui com vocês que não adianta a gente ter um solo fértil se ele não tem uma boa redistribuição de água e um bom armazenamento de água. Porque nutriente no sistema solo não vai para um canto ao outro de paraquedas ou pega transporte aéreo. Ele vai ver solução. Então o solo precisa dar condições desse transporte. E é justamente um efeito rizosférico potencializado. Por que potencializado? Lembra que eu comentei que micro-organismos nas raízes, as raízes crescem mais? Raiz explora mais, é mais matéria orgânica, é uma massa, uma matriz do solo nutrida de forma muito melhor. Isso é fantástico. Quem tem a oportunidade de ir para o campo,
ver um perfil de solo, olhar os agregados do solo lá em superfície, a 2, 3 metros, e ver como que a qualidade daquele solo melhorou devido à maior distribuição de matéria orgânica proveniente de raízes em subsuperfície, é algo muito grandioso, muito interessante, e que só traz benefícios. Só traz benefícios. E vejam o que é mais legal ainda. Eu vou lançar a mão do meu pente aqui agora, tá? Que eu lembrei de uma coisinha bem interessante aqui para apresentar para vocês. Se vocês me permitirem, obviamente, porque os meus desenhos não são bons. São horríveis, na verdade. Pessoal, alguma dúvida até então? Vocês estão quietos hoje, né? Ninguém tem nenhuma pergunta. Aula 5 da tarde é muito ruim, né? Sempre que eles inventam isso. Não posso falar, tá gravando, né? Depois a gente corta. Cadê o pente? Aqui. Ah, que legal. Vocês estão vendo meu desenho aí, não estão? Sim. Sim. Aqui, pessoal, essas duas linhas escuras aqui são a superfície do Sol, tá bom? E aí, a gente tem... Isso aqui é uma planta. Isso aqui também é uma planta. Árvore. Vou até escrever aqui. Árvore. Não, vou escrever planta. Planta. Acredito. Então, estou em duas condições, tá? Esse primeiro exemplo aqui, o que acontece? A gente vai ter uma situação em que a planta vai ter aqui, né, o seu crescimento radicular. As raízes vão crescer. Beleza. Só que aqui nesse outro exemplo, essa planta, por algum motivo, seja ele o solo, seja ele uma maior atividade microbiana, a raiz cresceu mais, vocês estão observando? Explorou melhor o sistema. Então, se a gente colocar aqui uma linha que subdivide, né, a raiz aqui está explorando essa parte do solo aqui só. E aqui, olha, foi até lá embaixo. Então, está totalmente diferente o perfil de exploração do sistema solo aqui. Imagine que eu estou trabalhando aqui com duas áreas, galera, adjacentes, uma mesma condição climática, uma mesma pluviosidade. Quando vinha a chuva, o perfil de armazenamento de água dessa área aqui é esse. Por que é esse? Porque aqui, ó, nessa situação, eu tenho mais poros. Física melhor. E aqui eu tenho um maior armazenamento de água.
Porque toda uma interação microbiológica com a raiz fez com que isso se aprofundasse. Então, aqui vai ter essas características. Sabe o que acontece aqui? Imagine uma situação em que choveu pouco, um ano que teve um déficit hídrico maior. Essa área que armazena mais água, essa área que a microbiologia avançou junto com raiz, com física, com poros, é uma área que já vem do ano anterior com mais água armazenada. Essa planta aqui, que está nessa condição que o armazenamento é inferior, ela vai sofrer mais rápido. Porque vejam que aqui a raiz pode buscar água, olha, lá embaixo, ó, vocês estão observando? Então aqui, em uma condição de estresse hídrico, de déficit hídrico, essa é uma área que vai sofrer menos. Essa é uma condição em que a planta, devido a essa construção radicular microbiana, vai dar um suporte para o crescimento dela, mesmo em uma condição mais estressante. Nessa situação, essa planta aqui, que não tem raiz explorando bem, que o solo não armazena água em profundidade, não tem jeito. Aqui ela vai sofrer primeiro. Isso é muito comum da gente observar em áreas que têm um manejo conservacionista e em áreas que têm um manejo convencional. Porque a área que tem um manejo conservacionista, ela tem o perfil de maior armazenamento, de melhor porosidade, de física melhor. E armazenamento de água em profundidade. Água em profundidade. E aí as pessoas buscam a explicação para nutrição. Mas, na verdade, o que explica esse caso aqui, muitas vezes, é a maior presença de água armazenada devido ao trabalho microbiano, à rizosfera, à raiz. E aí, se eu volto em um slide aqui, olha aqui. O que vocês imaginam agora, olhando essa imagem aqui com aquele desenho que eu fiz? Viram como é que o raciocínio ele se associa aqui agora? Essa área do milho com a braquiária é uma área que vai sofrer muito menos em uma condição de estresse hídrico. E o que adianta o produtor ter colocado o adubo se faltou água? Quem vai salvar ele não vai ser o adubo. Quem vai salvar ele vai ser uma área que tem um solo bom, que armazena água, que tem raiz em profundidade, que tem uma rizosfera ativa, que tem qualidade microbiana, que tem maior ciclagem de nutrientes e que criou-se ao longo dos anos por intermédio de um manejo. Um solo de qualidade. Dúvidas? Existem uma parte aí, pessoal, de competição por nutrientes, tá? Mas eu vou explicar isso mais lá na frente com vocês, quando eu estiver falando de dinâmica de carbono, tá? Então, a gente tem uma parte que realmente a gente tem, que é a imobilização dos nutrientes, mas isso é parte do ciclo, é uma parte que vai sendo transferida posteriormente, ok? Então, a gente tem essas questões também, mas é temporário, ok? O que é interessante é que a maior competição
ela, no médio e longo prazo, ela é benéfica, porque há uma construção da biomassa microbiana. Isso é interessante. Outro aspecto muito importante dos micro-organismos na rizosfera é o efeito de quelatação e complexação. Quelatar, complexar é aprisionar, tá? Tornar indisponível. E em muitos casos, nós temos essa, né, quelatação ou complexação de metais pesados, de elementos traços, que muitas vezes são tóxicos quando é maior quantidade para a planta. Existem também micro-organismos, como a Pseudomonas fluorescens, que produzem substâncias denominadas de sideróforos, ok? Esses sideróforos, eles são, né, substâncias, capacidades, que têm uma capacidade muito grande de formar quelatos com formas de ferro. E aí muitos patógenos de solo dependem de quantidades consideráveis de ferro. E aí, como esse ferro está numa forma indisponível, a gente tem uma redução da atividade patogênica. E tem também questões vinculadas à solubilização também, por meio dessas substâncias. Existem aí questões vinculadas ao ciclo da matéria orgânica, que isso aqui é tema das nossas próximas aulas. Eu vou comentar isso com muito detalhe para vocês lá na frente. E a própria ciclagem vai fazer com que aumente a biodisponibilidade dos nutrientes. Então, a gente tem ganhos em termos de fertilidade. E a própria fixação biológica de nitrogênio, né, que é tema específico para a nossa próxima. Na verdade, a próxima me corrija, depois é a fixação biológica de nitrogênio. Que é um dos pontos mais estudados, um dos pontos mais importantes para a microbiologia do solo. Existe também a questão da produção de substâncias promotoras de crescimento, as auxinas de berelinas, tá certo? Que auxiliam no desenvolvimento vegetal. Então, essas próprias substâncias promotoras de crescimento em solos biologicamente ativos são a que fazem a planta responder bem, tá certo? Em muitos casos, maior parte dessas substâncias produzidas tanto por micro-organismos quanto por plantas têm efeito antagônico aos patógenos, tá certo? Então, a gente tem um biocontrole nesse sentido também, tanto dos organismos indesejáveis como de ervas daninhas também. A parte microbiana também tem um aspecto muito interessante, vinculado à biodegradação de materiais tóxicos, tá? Então, os micro-organismos detêm, né, funcionalidades metabólicas muito importantes na rizosfera, capaz de, né, deteriorar, degradar substâncias estranhas ao meio. E a parte física é uma parte muito interessante, porque um solo que ele tem uma rizosfera bem construída, em interação microbiológica, a gente tem ganhos na qualidade física desse solo. E um solo que tem física boa é um solo que tem ganhos em produtividade. Então, é ganho na química, é ganho na física, e ao longo dos anos, as respostas elas são percebíveis. O manejo ele não tem resultados, né, do dia para a noite. A gente, obviamente, vai ter benefícios de médio e longo prazo. É isso que a gente busca. É uma construção, uma estabilização de médio e longo prazo. E a física é importantíssima nesse aspecto. Encontrar um solo com química boa é bom? É. Mas se ele tiver problema de física, aí a gente já vai ter certas restrições. E a microbiologia, ela trabalha nos dois aspectos, tanto da melhoria química, quanto da melhoria física. A matéria orgânica, a atividade biológica, o manejo com essa vista conservacionista, ele tem esse apelo, ele tem essa, né, ideologia. Olha que legal. Dúvidas?
Tudo novo, Gersino. Espero que esse tudo novo seja um tudo novo agradável, informações interessantes e pertinentes para vocês, tá? Pessoal, quando a gente começa agora nessa parte do curso de microbiologia, vocês vão observando que as coisas vão ficando muito mais práticas, tá bom? Muito mais práticas, porque agora a gente tem toda uma parte voltada para os aspectos mais gerais da microbiologia. Eu só vou colocar aqui um parêntese rapidamente, porque está no outro slide, eu vou colocar aqui para vocês. Na verdade, eu não sei porque eu migrei, né? Devia estar junto aqui. Está na aula de micorrizas, mas naquele experimento que eu mostrei para vocês no início da aula hoje de rizosfera, tem uma água fervendo aqui, pessoal. Está quase pegando fogo na minha casa, aqui tem meia hora que eu estou alertando aqui. Então, essa aqui é a braquiária que foi utilizada naquele experimento lá, ó, a braquiária rosisiensis. Ela tem um crescimento muito legal, produz muita biomassa. E isso é importantíssimo para o aumento da qualidade física do ambiente e química também, né? Por isso que lá, naquele experimentozinho que eu mostrei para vocês, olha, há diferenças marcantes de produtividade, aproximadamente 30 sacos de diferença. E quando a gente olha a química do tratamento 1 e do tratamento 3, observe, ó, pH igual, cálcio igual, potássio praticamente igual, fósforo igual. Olha o que diferenciou. Matéria orgânica. Matéria orgânica é cerca de 1,5 vezes maior no tratamento que recebeu a braquiária na entre-safra. Então, a explicação aqui, ela não é da parte química. A química está muito ali dentro do que eu comentei hoje com vocês aqui na aula. Química igual. O que diferenciou está aqui, ó, na bioanálise do solo. Olha a biomassa microbiana, 3 vezes maior. Beta-glicosidade é uma enzima que está envolvida no ciclo do carbono. Ó, 4 vezes maior. Sulfatase, ó, envolvida no ciclo do enxofre, 8 vezes superior. Fosfatase ácida, 1,7 vezes superior, que está envolvida no ciclo do fósforo, enxofre, fósforo, carbono, nitrogênio, que biomassa microbiana tem a ver com nitrogênio. Então, a explicação ela não é que o solo ele tem uma química melhor, não. Ele tem uma biota mais ativa. Ele é um solo biologicamente mais ativo. Essas são as diferenças de quando a gente, ao longo dos anos, trabalha um manejo com cobertura, com raiz, com construção. A gente tem ganhos em produtividade, mesmo sem adicionar insumos. Porque a química foi a mesma para os dois. Galera, nós estamos falando de quase um dobro de produtividade, de aumento de produtividade. Vocês têm noção do que é isso? É muita coisa. E esse próprio experimento que o pessoal fez lá na Fundação Mato Grosso, eles passaram por um ano, não lembro qual, tá? Se foi 2012, 2013, não me recordo. Tem que pegar esses dados com colegas nossos. E teve um veranico. Eu não vou nem falar qual foi a área que sofreu menos, que não teve queda praticamente significativa de produtividade, porque é justamente essa de maior qualidade biológica. As outras que não tinham, né, um solo biologicamente ativo, diminuíram, se eu não me engano, em até 60% a produtividade. E cai justamente nessa explicação hoje que eu coloquei aqui para vocês, de um solo, que ele é construído biologicamente, fisicamente, quimicamente, ao longo dos anos.
Galera, hoje em dia, o que vai ser mais frequente vai ser chuvas, né, com irregularidades, períodos de estiagem prolongados, má distribuição, né, da precipitação. Isso aí já está acontecendo, né, na verdade. E as áreas que vão sofrer menos serão essas áreas que têm uma alta qualidade biológica. Não tem segredo. Aí que entra o tal do preconceito, né? O cara ganhou porque ele não perdeu produtividade num período de seca prolongado, ele não está aplicando tantos insumos, eu não estou conseguindo enxergar o motivo de não ampliar isso. Concorda? Então, há diferenças e diferenças marcantes. Então, o solo biologicamente ativo, ele responde de forma diferente. E se vocês voltarem para o final da minha aula hoje de rizosfera, vocês vão ver enumerados aqueles monte de benefícios lá, solubilização, substância promotora de crescimento, aumento de agregação. Quando eu perguntar por que um solo biologicamente ativo ele se torna mais produtivo ao longo dos anos, é devido àquele monte de benefícios que ocorrem simultaneamente num ambiente dessa forma. Dúvidas? Muito bem. Boa semana para todos. Trabalhinho, vou postar no portal. Vocês têm uma semana para me entregar. Ok? Todas as instruções vão estar lá no portal. Qualquer dúvida, escrevam.